Olá, meus amores, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Vocês assistiram aos filmes indicados? Gostaram de 1917 de Jojo Rabbit? Sim? O Lucas gostou. São muito bons, né? Vocês já tinham assistido? Sim? Não? Vocês estão preocupados com a chamada. Ah lá, o Lucas assistiu 1917. Eu gosto muito desses filmes, acho que são uns dos melhores que foram lançados esse ano, se não os melhores. Eu gosto especialmente de Jojo Rabbit, eu acho um filme muito sensível, assim, muito querido. Ai, chegou um livro! Vovó? Eba! Passei Um álcool gel, muito uma bom. olhada. Obrigada. Gente, coisa mais gostosa é receber entrega. Muito bom, né? Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Essa semana, preparando a aula de vocês, eu fiquei com vontade de passar milhares de outros filmes. Mas eu estou me contendo, tá bom? Eu vou deixar eles como sugestão. Cheguei a essa conclusão, porque tadinhos de vocês, né? Imagina que tristeza ter que ficar assistindo filme, querendo fazer lista de exercício de química, vocês tendo que assistir filme. Professora sem coração. Mas é que o professor tem esses delírios, né? De achar que a nossa matéria é a única. Então, olá, tudo bom? Como vai, Maria? Tão bom ver vocês com a câmera ligada. Saudades. Obrigada, Lucas. Adoro ouvir isso. Então eu vou sugerir. Nossa, a gente vai estudar expressionismo alemão no cinema. Aí eu perco a cabeça. Eu decidi também que como a gente vai falar sobre expressionismo no cinema, eu vou gravar uma videoaula curtinha, como pré-aula, para vocês virem para a próxima aula já sabendo um pouco sobre cinema, porque a gente tem meia hora. Então é muito frustrante assim para mim, porque eu queria conversar com vocês sobre muita coisa e 45 minutos já era difícil, meia hora, então eu sofro. Mas vai dar certo. Então vamos lá, molecada. Estamos falando sobre o expressionismo, que é uma das vanguardas mais intensas, se não a mais intensa de todo o século XX. E ali, na década de 20, ele vai se manifestar na pintura, no cinema e na música também. Vamos terminar, nosso objetivo hoje é terminar a pintura expressionista. Então tá. Eu fechei o seu vídeo, tá, Maria? Porque senão ele vai ficar aparecendo aqui. Então, beleza, meus amores. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Eu acredito que a gente ainda não tem entrado nesse tópico da Ponte e do Cavaleiro Azul, que são as duas principais escolas aqui do expressionismo. Mas então tá. Nós vimos na última aula como o expressionismo está profundamente ligado à experiência da Primeira Guerra Mundial e como os artistas vão usar esses recursos expressivos para falar sobre as angústias que afloraram depois desse grande conflito bélico. Falamos sobre o Otto Dix e as suas representações aqui na pintura. Bom, o expressionismo alemão, ele vai ser o mais... Oh, senhor! O expressionismo alemão vai ser o mais eloquente de todos os expressionismos e ele vai aflorar sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, nesse período entre guerras. A gente não tem uma data específica para o expressionismo, como a gente tem para o futurismo. O futurismo ele tem um manifesto e é antes da Primeira Guerra Mundial. Ele
provoca todo esse desejo de guerra. Não que ele provoca, né? Mas ele é um reflexo e ele auxilia bastante na divulgação de todo esse desejo bélico de violência. O expressionismo, por sua vez, ele já vai mostrar esse lado perverso do conflito e da modernidade. Bom, depois da Primeira Guerra, nós vamos ter principalmente duas escolas expressionistas na Alemanha que têm estilos bem distintos. A primeira escola é a escola Die Brücke, a ponte. Por que eles se chamam a ponte? Essa é uma escola formada por principalmente 4 ou 5 estudantes de arquitetura da Alemanha. E aí a ponte tem tudo a ver com esse princípio estrutural, né? Dessa vocação arquitetônica que eles têm, mas também é um nome que vem a partir das leituras que eles fazem de Nietzsche, e principalmente do livro Humano Demasiadamente Humano, que vai falar da arte como uma ponte entre a nossa humanidade e o futuro. Então, a relação que os expressionistas têm com a obra de arte é uma relação, principalmente aqui na ponte, que é uma relação de mão dupla. Então, nós damos significados para essa obra de arte, mas a obra de arte também significa nós mesmos. A ponte, o principal expoente dessa corrente vai ser o Kirchner. Ele é o principal pintor, então, desse grupo. Sem problema, Maria. Fica à vontade, inclusive. Eu só desliguei porque acho que aqui fica melhor para todo mundo ver. Bom, o Kirchner, gente, dá uma olhada nesse autorretrato dele. Acho que é a pintura mais intensa dele, é uma das que eu mais gosto. Imagina você volta da guerra. E aí, vocês acabaram de assistir 1917, né? Como que uma pessoa que passa por todos esses eventos traumáticos se reinsere na sociedade? Você tá lá matando diariamente, enfiando a mão em cadáver, vivendo essa podridão. E de repente a guerra acaba e você é jogado na sociedade de uma forma que você inclusive não consegue se inserir com todos os seus traumas, com todos esse estresse pós-traumático da Primeira Guerra e sem espaço nesse mercado de trabalho. Acho que é muito interessante quando um dos soldados ganha uma medalha e ele troca essa medalha por uma garrafa de vinho, né? Isso não significa nada para ele, é só um pedaço de lata com uma fita. Para que eu quero uma medalha se a minha mãe é viúva? Como é que eu volto para casa? E pior, depois de voltar para casa eu ainda preciso voltar para o front, né? Quando eles são dispensados assim temporariamente. Então o Kirchner, ele volta com todas essas angústias, ele já não sabe mais quem ele é. Se ele é um animal que vivia entre os ratos, se ele é um ser humano, o que é ser humano depois de um evento desse. E aí, pensando sobre a sua própria individualidade, ele faz esse retrato, esse autorretrato. E ele só sabe algumas coisas, né? Eu sei que eu talvez seja humano e que talvez eu seja um soldado. São as formas que ele tem de significar a si mesmo. Então, ele faz essa pintura grotesca, ele amarelo, meio esverdeado, completamente deformado, num uniforme de soldado. Percebam que uma das mãos dele está decepada. Essa ideia de você voltar incompleto da guerra e sem saber como que o seu corpo reage a isso. E na outra mão é uma mão meio de pássaro, ó. Essa ideia de confusão sobre a sua própria natureza. Atrás dele uma figura feminina. Eu sei aquilo que eu não sou, né? Eu sei o que é o outro. Quais são as temáticas desse quadro? Olha como ele fala muito sobre si e ele fala sobre si com muita urgência. Ele tem urgência para falar dessas coisas. Ele vai falar sobre a solidão, sobre as suas angústias, sobre os seus desesperos. A estética é altamente caricatural. Olha como ele deixa o seu rosto triangular, tudo é muito anguloso, tudo é muito caricatural. Você tem uma simplificação dos detalhes e um exagero nos outros detalhes. A cor não é uma cor natural, é uma cor completamente febril, né? Esse amarelo, náusea, esverdeado. Então, toda vez que eu falo de expressionismo, eu estou falando dessas temáticas que são profundas, existenciais e dolorosas. Mas no Die Brücke, nessa corrente, ela é extremamente pessimista. Todos eles são leitores do Nietzsche, isso aqui é alemão. Todos eles são leitores do Nietzsche, eles estão nesse contexto de angústia. Então, a Die Brücke, ela é esse ramo do expressionismo que vai falar principalmente dessas angústias. Ela é a mais pessimista das correntes. Olha que bacana esse quadro do Kirchner, 5 mulheres andando na rua. Aqui a gente consegue ver muito bem. Ele
pinta uma cena dessas mulheres que estão caminhando na rua, mas olha como não é nem um pouco fotográfico, não é nem um pouco naturalista. Ele faz uma caricatura, ele simplifica todos os detalhes, ele exagera os outros detalhes. A cor, esse lindo, né? Esse verde, náusea, vibrante, febril, que ele usa, que é muito próximo do amarelo, que dá esse tom completamente alucinatório. E os traços, olha como elas são alongadas, como elas são... Não lembra um pouco a Cruella de Vil? Elas são mulheres de preto, meio pássaros, né? Com esse chapéu de pena. É como se elas fossem abutres. Tem aqui uma relação muito próxima essas aves de mau agouro que procuram a carniça. Vocês acham que ele tem uma visão positiva das mulheres que andam pela rua? Não, né? Ele mostra esse lado doentio, esse lado perverso, de nojo mesmo, de descontento com essa sociedade, mostrando esse lado perverso da sociedade. Entendem de onde que vem esse expressionismo? Essas aqui também, ó, duas mulheres andando na rua. Tá vendo que ele gosta de representar essas figuras femininas e não só, né? Porque ele também representa a figura masculina, mas usando principalmente esses chapéus, as roupas, né? São um motivo que interessa bastante, porque ele consegue fazer uma estetização, uma estilização muito significativa delas, essas penas que apontam para o alto. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, ó, que eu coloquei, é distorção linear. As linhas não são naturalistas, elas são exageradas, alongadas, tem um quê aqui bastante de caveira, de pássaro, ele faz muito essa referência da mulher ao pássaro de mau agouro. A beleza artística ela é completamente reavaliada. Lembra a ideia do Manche? Os renascentistas que são hipócritas, o mundo não é belo. Por que a arte ela tem que se prestar a transformar o mundo e deixar o mundo mais belo? Por que ela não pode deixar o mundo mais feio? Né? Essa é uma coisa que o Picasso já vem brigando lá desde 1907. Por que a arte tem que ser bela? Né? Por que ela tem que ser agradável? Então, aqui que está essa reavaliação do conceito de beleza artística. O objeto artístico que ele quer não é necessariamente o da beleza calma e agradável, mas talvez daquilo que seja grotesco, monstruoso, porque o belo da arte é diferente do belo da natureza. Então, reavaliando toda essa ideia de que a arte tem que ser bela e segundo tais padrões. Os detalhes, eles são simplificados radicalmente e exagerados. Então, a síntese e o exagero vão dominar essa visão de mundo expressionista. As cores são super intensas e não naturais. Vamos pensar uma coisa? Se eu lembro do Matisse, se eu lembro do Fauvismo, eles também vão fazer um uso não natural da cor. Eles também vão usar cores que são completamente não naturais e aleatórias. Mas, no Fauvismo, eles fazem esse uso vibrante e aleatório da cor para despertar na gente os sentimentos lúdicos, agradáveis, infantis. Lá para o Matisse, as cores têm que ser usadas porque as crianças, quando olham para essas cores brilhantes, elas têm essas reações emocionais. Então, é sempre uma visão de mundo mais agradável, mais lúdica. Ele vai falar do riso, da dança. Aqui no expressionismo, as cores não incitam ao riso e à dança. As cores são intensas e não naturais para intensificar essa visão pessimista de mundo. Então, se você olha para um quadro e você está em dúvida se ele é fauvista ou expressionista por conta do uso da cor, perceba-se o tema, como que esse tema se dá. Ele fala de angústias existenciais ou não? Mais quadros do Kirchner. Os soldados no banho. Gente, olha como esses corpos são magros, como esses corpos são cadavéricos. Não tem um lado muito perverso desse militarismo? É diferente do que os futuristas fazem, né? Esse lado muito mais doloroso da modernidade. Eles estão praticamente num estado de animalização tomando esse banho. E do outro lado, o autorretrato com morfina. A gente comentou como, na última aula, né? Como que esses soldados no front, muitas vezes, eles eram dopados com estimulantes para conseguir manter esse ritmo durante a guerra. E isso causou efeitos psicológicos muito intensos. O Kirchner, ele é um dos artistas que vai levar esse estado psicodélico induzido pelos estimulantes para esse lado mais
perverso. Como se ele estivesse sempre numa bad trip, né? E aí, nós temos o segundo grupo, que é o Cavaleiro Azul. O grupo Cavaleiro Azul é um grupo expressionista também, que vai surgir ali na Alemanha, mas que vai ser um grupo um pouco mais periférico. Ele não é o estilo clássico do expressionismo, ele é um estilo que vai flertar muito mais com o fauvismo e vai flertar muito mais com o abstracionismo. O principal nome desse grupo Cavaleiro Azul é o Kandinsky. O Kandinsky ele é um russo que vai produzir essas obras dentro do contexto do expressionismo e depois ele se torna o principal representante do abstracionismo. Então aqui a gente já tem essa vontade de abstração. Olha como é diferente, né? Esse aqui, ó, esse quadro é um quadro do Franz Marc, são vários cavalos azuis. A presença do cavalo azul é o que vai dar nome ao grupo para o Cavaleiro Azul. É todo um grupo que se baseia, não no Nietzsche, mas num livro do próprio Kandinsky chamado O Espiritual na Arte. Ele está numa fase bem metafísica e ele acredita que as cores evocam esse mundo espiritual. Então, tudo que aparece aqui é cheio de simbolismos. O cavalo é uma metáfora para a condição humana e vem muito desse lugar filosófico de você ser jogado ao mundo sem saber por que você está aqui. Então, tem uma temática que é super existencialista, mas também bastante meditativa. Ele não vai mostrar de uma forma grotesca esse lado perverso da modernização, mas ele sugere sentimentos que são um pouco mais abstratos, sentimentos bastante profundos e que são manifestos a partir dessas formas bem alegóricas. A cor do Cavaleiro Azul é uma cor muito mais pura, muito mais intensa e menos febril, né? Se você volta aqui, ó, para o Die Brücke, para a ponte, ó como as cores são muito mais febris, evocam muito mais a náusea, né? Aqui não, elas são um pouco mais fantásticas, mais metafísicas, mais líricas mesmo. De onde é que vem essa ideia de lírica? De lírico? Vem do poético, porque antigamente tocavam-se poesias acompanhadas do instrumento da lira. Então, o poema em si, ele é cheio dessa musicalização, né? E por isso se usa esse termo lírico, místico, para fazer referência a essa sonoridade e esse simbolismo que é mais poético. Esse daqui é um desenho do Kandinsky, eu não achei ele em resolução melhor. Vocês estão vendo que é a silhueta de um cavalo? Ela é sugerida. No Kandinsky, tudo isso aqui beira muito mais a abstração. Se eu não falasse que era um cavalo, talvez vocês nem percebessem, né? Isso ainda não é abstrato. Ainda não é abstrato porque ele tem o desejo de representar figuras. Mas é uma figura tão estilizada que beira o abstracionismo. E as formas? As formas aqui são bastante dinâmicas. Olha como eles se preocupam onde cada coisa vai ficar no quadro para dar essa sensação de musicalidade, de movimento. Eu ainda não vi cair em nenhum vestibular uma pergunta sobre o Cavaleiro Azul. Eles consideram o expressionismo basicamente a ponte. Mas é bom que vocês saibam, até porque o livro de vocês faz essa diferenciação. Ó, mais um animal, dessa vez é uma vaca amarela, então nem sempre é um cavalo azul, mas são sempre animais que são alegóricos, metáforas da condição humana, com essas cores bem vibrantes. Só que são cores mais agradáveis, que têm uma referência maior à musicalidade, ao espiritualismo, ao misticismo. Ok? Então, resumindo, gente, esse aqui é uma pintura expressionista do Modigliani. Modigliani nem sempre foi expressionista, mas essa é bastante. O que a gente pode perceber aqui? Quando existem essas figuras humanas, elas são figuras humanas que não apresentam as linhas reais. No impressionismo, presta atenção, impressionismo do Monet, do Degas, do Renoir, você tem aquele objetivo científico de retratar o que os seus olhos veem. Então, é altamente científico. Embora você tenha ali a mão humana, né? Tem toda uma percepção, ainda é o que os seus olhos veem. No caso do expressionismo, é o que você sente, o que vem de dentro. Então, é essa dimensão subjetiva, esse sentimento intenso que aflora e que deforma tudo ao redor, como se você estivesse prestes a desmaiar. Lembra do grito? Aquela sensação intensa e súbita de uma emoção horrível que deforma toda a sua realidade ao redor. Então, são figuras que não apresentam as linhas reais, elas são deformadas para expressar as emoções humanas e a angústia
da sociedade moderna. Quem soube representar muito bem essa angústia da sociedade moderna foi o Chile. Egon Schiele. Passa carro, passa caminhão, gente, é isso aí. O Egon Schiele, ele é um austríaco que vai conviver muito com o Klimt. Ele, inclusive, vai ser um dos protegidos do Klimt. O Schiele tem esse estilo que é incrivelmente feio, né? Incrivelmente erótico. E acho que é aqui que está o magnetismo da sua obra. Talvez seja um dos meus pintores preferidos. Não sei se vocês gostam, se vocês conhecem o Klimt, mas o Schiele, mas eu recomendo vocês a pesquisarem as obras dele. É muito interessante. Percebam como aqui, ó, o autorretrato dele com os braços acima da cabeça. Ele é incrivelmente deformado, né? Ele é muito magro, tem um quê de cadavérico, de miséria, de fundo do poço que é ostensivamente mostrado. É mostrar o lado horrível da humanidade sem medo de que isso choque. E chocou muito. A sociedade vienense ficou indignada com as obras do Schiele. Tanto é que ele foi processado por indecência mais de uma vez. E aí ele ficou preso um tempo porque ele desenhava essas modelos que eram inclusive muito novas. E um dos principais defensores dele foi o Gustav Klimt. Lembra um pouco, né? Vocês lembram que as figuras do Klimt, principalmente as mulheres, às vezes eram bem magras, assim, com um estilo um pouco mais decorativo. Só que o Klimt, ele é muito mais agradável, ele é muito mais belo, assim. O Schiele não, ele é expressionista e ele vem desse desejo de mostrar o lado terrível. Acho lindo os desenhos que ele faz com carvão, com nanquim. E sem medo da nudez, né? Olha só, as mulheres estão em poses de desafio e elas não necessariamente são mais belas. O Gustav Klimt, e eu estou fazendo a oposição entre os dois, tá? O Klimt, ele é simbolista da Art Nouveau, não tem relação com o expressionismo. Mas o Klimt, ele deixa essas mulheres mais belas, embora elas sejam desafiadoras e femme fatal, elas são muito mais belas. O Schiele, ele não tem medo de mostrar esse lado mais terrível. Então, tem essa mulher nua, cadê os braços dela? Tá vendo como ela tá incompleta? As pernas também estão cortadas? E ele vai misturando guache com aquarela para criar esse estilo que é muito próprio. A linha dele é muito bonita, muito interessante. E ele cria quase como se fosse uma auréola em volta dela, mas não tem ares nem um pouco de santidade, nem de misticismo. E as figuras masculinas dele, acho que dá pra gente ver mais ainda esse lado expressionista. Olha esse nu masculino sentado. As pernas estão cortadas, né? Esse ser incompleto que volta da guerra e que está no mundo e que não se entende como completo. Então, muitas deformações, mutilações. Esse lutador aí no meio, ó como a pele dele parece que está caindo, parece que está podre, cheio de hematomas. Gostaram? Ainda, né? Ou horrível? Fica a critério de vocês. Meus amores, vamos falar também sobre o cinema alemão. Aqui parece que deu uma travada. Vocês estão ouvindo? Normal? Tem uma respostinha aí, por favor. Obrigada, Cecília. Aê! Gente, vou gravar uma aulinha para vocês de cinema. Mas o cinema, ele vai começar lá no finalzinho do século XIX, 1890, e ele vai ser disseminado, né, pela França, Hollywood também está lá no seu comecinho. E na Alemanha, ele vai florescer com essa estética expressionista de um jeito muito intenso. Um dos primeiros filmes, em 1919, é o Gabinete do Dr. Caligari. E o cinema ele pode ser dividido em antes e depois do Gabinete do Dr. Caligari. Olhem só. Conta a história do Dr. Caligari, que é esse médico, não é médico, né? Ele é um sonambulista. Ele hipnotiza as pessoas. Ele é um psiquiatra, na real. E aí ele hipnotiza as pessoas. Lembra que esse é o começo dessas práticas, né? O Freud acabou de começar a escrever, tem muita associação do inconsciente, do sonambulismo com a bruxaria e o ocultismo também. Bom, esse Dr. Caligari, mestre do hipnotismo, ele viaja pelas cidades, se apresentando em feiras de variedades.
E ele apresenta o Cesare, que é este aqui, que é um sonâmbulo que está dormindo por 23 anos ininterruptos. Esse Cesare, ele é apresentado nesses pequenos vilarejos e é uma figura bem monstruosa. Aí, alguns assassinatos começam a acontecer pela cidade. Quem conta a história, vou começar a contar desde o começo, tá? Quem conta a história é o narrador. Ele está contando uma coisa terrível que aconteceu para um interlocutor. E aí, de repente, a câmera afasta e começa a contar a história dele. Ele e o melhor amigo vão numa feira de variedades. Eles entram e o Dr. Caligari está apresentando Cesare. Cesare sai do caixão, assim, em estado completo de sonambulismo, e ele supostamente prevê o futuro. O amigo dele, ingênuo, vai até o Cesare e pergunta: quando que eu morrerei? E o Cesare responde: você morrerá ainda essa noite. Durante a noite, o que vocês acham que acontece? O amigo dele é encontrado assassinado. E vários assassinatos começam a acontecer pela cidade. O narrador, ele está decidido a investigar o que aconteceu e ele tem certeza que é o Cesare e o Dr. Caligari que estão cometendo esses assassinatos. E ele persegue os dois e o Cesare se apaixona pela noiva do narrador, que é essa mulher que está sendo carregada. O Cesare rapta ela durante a noite, carrega ela pela cidade e o narrador consegue interromper e o Cesare foge. Quando eles estão prestes a prender, que eles vão até o Dr. Caligari, o Dr. Caligari foge e entra num prédio. O narrador entra atrás e fala: o Dr. Caligari está aqui e ele é o assassino. Ele descobre que o Dr. Caligari, ele é o chefe da ala psiquiátrica. E ele entra no gabinete do Dr. Caligari e tem vários estudos medievais sobre sonambulismo e sobre assassinato. E aí fica claro que ele deixou esse Cesare, esse rapaz, 23 anos sonâmbulo, e usa o Cesare para cometer esses assassinatos. Ele chama a polícia, ele tenta prender o Cesare, e aí, no final, vou contar o plot twist para você. Ai, que dó, mas eu vou contar. E no final, descobre que o narrador é um personagem que está num manicômio e desce as escadas do Dr. Caligari, que é o chefe do manicômio. E aí você fica na dúvida, né? Será que esse é um relato de um louco e a gente não pode confiar nesse relato? Ou de fato o Dr. Caligari é um déspota, uma figura autoritária que usa dentro desse sistema de manicômio as pessoas para cometer os assassinatos? Muito legal, né? Esse filme, gente, é incrível. Ele tem no YouTube, ele tem tipo 40 minutos. É bem legal se vocês quiserem assistir. E ele fala muito sobre esses traumas da Primeira Guerra Mundial. Olha que legal. A principal explicação para esse filme, né, para essa narrativa, é como que a Alemanha se sentia depois da Primeira Guerra. Como se fosse uma nação que estivesse dormindo e que fosse carregada por esses líderes autoritários que fizeram eles cometer esses assassinatos durante esse período. Até que ponto você controla o seu corpo, né? O que é essa sensação de impotência absurda de você ser usado enquanto um sonâmbulo para cometer esses crimes? Revela também a predisposição ou o desejo dessa sociedade por um líder autoritário. E talvez venha, né, por conta do período entre guerras ali, desse medo, dessa angústia de que alguma coisa vai aflorar e aí prevendo de uma forma a presença do Hitler. A estética. É muito legal a história desse filme, porque eles queriam alguém que fizesse completamente diferente o cenário e fugisse daquela narrativa tradicional para dar a densidade dessa história. E aí eles falaram assim, chama uns modernistas, uns cubistas aí. E a pessoa que foi contratada, que foi responsável por contratar esses artistas, não sabia o que era cubista. E chamou um cara chamado Kubin. E ele era expressionista. E aí, ele que foi responsável por fazer esses cenários absurdos. Olha que legal. Então, muito legal, Ana. Ela contou a história de um filme,
Ah, Ilha do Medo, sim, isso aí. É completamente fantástico. Você fica sempre nessa hesitação se uma coisa aconteceu ou não. E essa ideia da loucura, ela é muito eloquente para você operar esse fantástico, essa dúvida sobre o que de fato aconteceu. Olha os cenários, como eles são incrivelmente expressionistas. É todo tortuoso, é todo confuso. Aqui, ó, essa casa, ele sobe aqui no telhado, as janelas são tortas, tudo sem ponto de vista, um ponto de vista completamente distorcido. Uma sensação de angústia, né? Porque tem um abafamento muito claustrofóbico na composição desse cenário. Os figurinos super soturnos, a maquiagem cadavérica, que faz referência talvez a esses mortos-vivos, a atuação também, principalmente do Cesare, tem muita relação com o zumbi, com o morto-vivo. E o mais importante para a gente pensar o expressionismo é essa iluminação germânica. Você usa esses contrastes intensos de claro e escuro e você ilumina só parcialmente, o fundo fica nessa penumbra. Depois, essa iluminação expressionista, quando chega nos Estados Unidos, vai ser adaptada e vai ser bastante utilizada nesses filmes de detetive, esses filmes no ar. É um outro estilo, mas que vem aqui dessa iluminação. Ok? Espero que vocês tenham gostado, gente. Vou passar para vocês o resuminho sobre o cinema e a música expressionista para a gente continuar na próxima aula. Beleza? Tchau, gente!